abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma Congressos. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Olá, pessoal, muito bom dia para todos vocês. Terça-feira e nós estamos aqui com Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes de Campinas nesse dia 28 de setembro. Meu Deus, fim do ano, daqui a 2 dias já começou. Bom, o Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band Mais. Produção e apresentação, Zezé de Lima e Rose Guglielminetti. Mesa de som, Alexandre Almeida, que segundo a Rose agora resolveu trabalhar. Hoje o Leandro Renato, coitado, foi dar uma descansada, uma folga. Central técnica é do Gil Kleber e também do Lucas Pessoa. Pessoal, nós estamos ao vivo também em bandmulti.com.br, que é o portal da Band Mais, nos aplicativos Band Rádios e na Rádio Bandeirantes de Campinas. Claro, of course. Né? No YouTube, vocês podem nos ver em youtube.com, Rádio Bandeirantes de Campinas, e no Facebook, no facebook.com, Rádio Bandeirantes CPS, e facebook.com/bandmais. Olha, participem conosco, nos ajudem aí a fazer o Bastidores do Poder, mandando a sua opinião, a sua mensagem para 19 97102 1493. 97102 1493. E agora a gente vai dar bom dia para Rose Guglielminetti. Rose Maria! Bom dia, povo, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Tentar achar a nossa entrevistada aqui, porque ontem eu não confirmei, Zezé. Eu falei, deixa eu ver, né? Olha, Rose, mas o que eu mais quero agora é notícias de Dário Saad. Como tá o prefeito? Zezé, eu conversei com ele ontem à noite, ele disse pra mim que ele estava bem, né? Mas eu não conversei por telefone, pelo WhatsApp. Tá. Os exames do coração não deu nada, porque ele teve uma baixa... como que eu vou chamar aquilo? O coração deu uma reduzida no ritmo do batimento cardíaco, né? E por conta disso, ele foi levado, ficou na UTI na madrugada de domingo para segunda. Só que aí, na segunda de manhã, ontem, quando eu já tinha falado com ele, eu já tinha saído, ele já estava na enfermaria, né? Tá. E então não deu nenhum resultado, assim, deu tudo normal, os exames. Ele disse que está melhorando. Aí ontem à noite, ele falou para mim, ele falou, Rose, eu estou esperando sair amanhã, ter alta amanhã, que seria hoje. Eu acabei de mandar para ele um oi. Ele estava esperando sair hoje do hospital, já ir para casa? Sim, é o que ele está achando. Ele acha que ele vai para casa hoje. Então, assim, ele não respondeu ainda, provavelmente ele deve estar fazendo algum exame. Mas o que ele me falou, a última conversa que eu tive com ele ontem, porque eu falei pra ele, Dário, fala a verdade, eu não tô te vendo, a gente não tá te vendo, né? Você tá bem ou você não tá bem? A gente pode ou não pode, né? Acreditar no que tá vindo, né? Aí ele falou, não, tô bem, eu melhorei bem, eu consegui... Lembra que eu falei que ele tinha conseguido andar no domingo, à tarde? Ele falou que eu tô conseguindo andar, eu tô melhor, tanto que eu acho que eu vou ter alta amanhã. Pode ficar tranquilas, assim, a gente não tá escondendo o diagnóstico, não é nada disso. Tá sendo super correto o diagnóstico. Mas eu espero sair amanhã. Então, essa é a informação que eu tenho do próprio paciente, Zezé. Né? E o paciente que é médico. Então, é por isso que eu fico um pouco assim mais confiada, né? Nessa história da informação que ele dá, porque
como ele é médico, ele está olhando todos os exames dele. Então, ele falou, por exemplo, eu tive melhora nos meus exames de sangue, nos resultados. Então, ele tem olhado assim bem. Ele falou, meu pulmão já está melhor, então ele está realmente melhor. Agora, ele achava que ele estava achando ontem que teria alta hoje. Mas tudo isso vai depender dos médicos que estão cuidando dele. Ele está digitando aqui para mim, ó. Daqui a pouco a gente vai ter uma notícia boa. Vamos ver o que ele vai falar. Vou colocar aqui que eu estou ao vivo. Aí, assim, muita torcida, todo mundo que assistiu aqui o Bastidores do Poder acompanhou dia a dia, né, a situação do prefeito. Nossa, graças a Deus, tomara que ele saia mesmo hoje. Se tiver bem, né? Porque paciente, você sabe que é um bicho meio chato que fica forçando a barra para sair. Olha, médicos, resistam. Se não tiver 0 bala, fica aí. Todo mundo fica, por que o Dário não vai ficar? Então, o Dário provavelmente deve estar forçando a barra para sair, né, Zezé? Porque ele é maluco, né? Mas ainda bem que ele não estava aguentando nenhum traque, né? Essa que é a parte boa da história. Ó, bom dia, acordei bem sim, inclusive com a possibilidade de alta hoje à tarde. Legal, estamos torcendo muito, viu, prefeito Dário? Olha, a gente torce muito para você, muito pela tua recuperação, e essa é uma notícia que nos deixa, assim, muito felizes, de verdade. Quando falaram que assim, na história da UTI, ficou todo mundo apavorado, né? Fica, né? Foi só uma passagem. É que a gente, aqui nesse Brasilzinho de Deus, a gente tem aí histórias que não são fáceis. Nós tivemos a história do Tancredo Neves, lembra? Aquela desgraça que foi aquele período, mais de um mês ele ficou internado, né? E assim, todo mundo... as autoridades assim dando informações que depois a gente viu que não tinha nada a ver com a história. E Campinas teve a história também do Grama, né? Quando o Grama foi eleito para o 2º mandato, ele logo desenvolveu um câncer de fígado, né? Em função de uma hepatite crônica que ele tinha, e foi internado no HC da Unicamp. E, cara, a coisa mais difícil do mundo era conseguir informação acerca do Magalhães Teixeira. Me lembro que naquela época eu cobria férias na IPTV, e uma amiga minha, a Luciane Dressano, que trabalhava também lá. Lu, um beijo. E a Lu, assim, deu a maior sorte, porque no dia que ela foi lá, conseguiu entrar no HC, sabe aquela forma que você entra, assim, escondida e tudo, foi exatamente o dia que o Grama estava falecendo, e aí a gente acabou dando a notícia em primeira mão, mas era muito difícil ter informação sobre o Grama. E a Lu chegou lá no HC, assim, na hora que estava lá o Dom Gilberto dando extremunção. Foi muito emocionante também essa história. O Rose, teve também, depois, assim, porque a gente tem muito Campinas, a gente brinca que é a saga dos vices, né? Campinas, ela foi administrada por vários vices, né? Você tem a história do Magalhães Teixeira, você tem a história que foi administrado pelo Edivaldo Orsi, nós temos a história do Toninho, pai de Helene, depois o Demétrio. Então, o presidente da Câmara, o Pedro Serafim. Então, assim, é uma história muito recente de Campinas, né? Mas eu acho que o que pegou mais a gente mesmo foi a história do prefeito de Hortolândia, né, Zezé? Pegou. O do Perugini, caramba. Eu acho que especialmente porque a gente tinha um contato muito próximo também com o Perugini, né? E uma admiração grande pelo trabalho do Perugini. Agora, Zezé, a alta do prefeito hoje não significa que ele vai voltar para a prefeitura, né? Ele vai ficar de folga. Né? Ele tem 15 dias aí que a gente vai estar pagando ele para não fazer nada, é isso? É isso. Pra ficar em casa, para ir lá para Pedregulho visitar a família? Eu acho que ele vai ficar em casa. Olha só! Mas brincadeira, Dário. Vai para o Pedregulho, sim. Ser cuidado lá. Pois é, mas eu acho que ele precisa mesmo ter esse descanso, e eu acho até que
ele ficou bem baqueado, porque o Dário vinha numa pressão de trabalho assim muito grande, e ele falava, tô cansado, mas não fazia nada para descansar, entendeu? E eu acho que ele estava com a imunidade baixa, o vírus veio e pegou mesmo. Você sabe que ontem eu falei com o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis. E o Gustavo Reis disse para mim que na última sexta-feira, não nessa, na anterior, né? No dia que teve o evento do governador aqui em Campinas, quando ele lançou o Bolsa Escola, não é Bolsa Escola, a bolsa que vai ajudar Bolsa Apoio, Bolsa Apoio. Tá. Enfim, o Gustavo Reis falou que o Dário passou mal do lado dele. O Dário estava do lado dele e que o Dário passou mal. Teve queda de pressão, já começou a passar mal. Olha para você ver como o Dário é teimoso. Isso de manhã. Aí o Dário ainda foi lá no evento no Largo do Rosário. Depois o Dário atendeu o cônsul dos Estados Unidos, atendeu o cônsul, que eu acho que foi da Coreia do Sul, fez um monte de coisa, trabalhou normal. Ele estava achando que era só uma queda de pressão. E ele até falou para mim na sexta-feira, ele falou, passei mal. Eu tô achando que é só uma queda de pressão, que eu vou no médico ver o que é isso, né? Porque ele não estava com sintoma de gripe. E aí foi no final de semana que realmente ele começou a ter o sintoma de gripe, que aí ele teve febre, aí ele achou que fosse dor de garganta, lembra que eu falei aqui? Ele achando, aí que ele fez o exame na segunda-feira. Mas você vê como o Dário, ele é duro na queda, ele trabalha, ele é workaholic, né? Então isso é complicado, mas graças a Deus ele tem esperançoso que ele vai sair hoje à tarde. Bom, gente, e já que a gente está falando em Covid, então eu quero aproveitar aqui para falar que os testes da Butanvac feitos aí da fase 1, tá, gente? Que é para ver se não mata ninguém, né? Fase 1 e 2 é mais ou menos isso, né? Deram super bem. Estão sendo feitos na Indonésia, deixa-me ver, em vários países aí do Sudeste Asiático. E os resultados já foram publicados numa revista especializada, uma revista legal aí de alcance mundial. E o que foi colocado... Então, os ensaios de fase 1 foram realizados lá na Tailândia e demonstraram que a Butanvac ela é segura, tá? E tem imunogenicidade potente. Ainda não se sabe o quanto, né? O quanto que ela protege. Porque isso daí só é definido nos estudos de fase 3, que ainda não começaram e que devem começar. Mas, assim, só de passar pela fase 1 e 2, muitos imunizantes, eles já param aí na fase 1 e 2, né? E só de passar, eu acho que já é uma coisa para a gente começar a comemorar e aguardar que... Eu não acredito que a gente vá ter esse imunizante nacional esse ano ainda, Rose. Mas eu acho que talvez ano que vem nós estejamos aí com a Butanvac servindo a todos nós, hein, Rose? O que é uma coisa muito legal, muito boa. A gente simplesmente se consegue ser autossuficiente em vacina, tem uma ideia do que isso significa? Além do que vai poder exportar também, né? Eu acho que autossuficiente nós vamos ter uma fábrica da Pfizer aqui, que a Pfizer já anunciou que vai estar fabricando aqui a vacina da farmacêutica, e aí provavelmente nós vamos ter o Butantan também produzindo a Butanvac. Ai, Rosa, eu fiquei tão feliz, eu me sinto tão assim... Eu acho que... assim, mais tranquila, sabe? Enquanto você estava falando, né, eu tenho pensado, eu falei, gente, foi uma tortura tão grande a gente não ter uma vacina para poder debelar esse vírus, e tanta gente morreu, agora nós temos tantas possibilidades, e para a gente ter uma vacina que é feita aqui no Brasil, né, Zezé, assim, com essa tecnologia,
não tem preço, gente, porque isso é ganho da ciência, é o nome do país entre os países que produzem uma vacina que vai ser utilizada, né, e que é boa. Esse primeiro teste, né, Zezé, ele verifica principalmente a questão da quantidade, né, que você pode estar aplicando no paciente e tal. Enfim, mas para mim é a melhor coisa. Aí, enquanto você estava falando, eu pensei, falei, gente, vai chegar uma hora que nós vamos ter tanta vacina contra o coronavírus, que a gente não vai ter nem medo desse bicho, né? Só que ao mesmo tempo ele muda tanto, né, Zezé? Aí a gente fica apavorada, né? Eu acho assim, Rose, o desenvolvimento da vacina, né, contra o coronavírus, foi aí um passo extremamente importante. Eu não tenho dúvida disso. Mas agora, depois, e foi um socorro de emergência, essa sensação que eu tenho, sabe? Porque, cara, se não surgisse a vacina nesse espaço de tempo, eu não sei quantos mais teriam morrido. Acho que... E eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de mundo. A vacina, ela estancou uma mortandade, assim, assustadora que vinha sendo promovida por essa Covid. Agora, nós temos que avançar para a questão de entender isso daí. Que raio de doença é essa? O que ele ataca? Por que ele leva uns à morte, outros não? Qual remédio? Uma vez que você pegou, bom, a vacina não conseguiu, você pegou. Qual a medicação que você toma para você ficar bem, para garantir que você não seja exposto a grandes riscos? Isso tudo ainda é um grande ponto de interrogação no mundo inteiro. Não se sabe, Rose. Não, é louco isso. Tudo isso os cientistas já estão, né, estudando. Também os efeitos colaterais, né, Zezé? Por exemplo, a minha irmã teve Covid. E ela, Zezé, não teve, ficou de boa, como se não tivesse nada. Só que eu me encontrei com ela no domingo. O que está acontecendo com ela? Ela está com queda de cabelo. Aí. Assim, mas uma queda de cabelo me explica isso. Absurda. Foi ao médico, o médico falou por causa da Covid. Só que aí não tem o que fazer, cara, porque ninguém sabe como cuidar, entendeu? Que é a história você vai pelos paliativos, você vai tomar um remédio para queda. Mas mas você não sabe se vai ser eficaz, porque você não sabe se é a mesma coisa. Porque uma coisa é você estar com queda de cabelo por causa de estresse, ou por causa de outros sintomas. Outra coisa é você estar com queda de cabelo por conta da Covid. Então, assim, é impressionante os efeitos colaterais dessa doença, né? Assim, hoje eu acho que está lançado, desde que esse vírus apareceu aí, está lançado esse desafio para a medicina. Embora, é lógico que a gente sabe, existe, né, HIV, eu não quero comparar câncer, HIV, são doenças diferentes, são doenças, né, que existem há mais tempo e tudo mais. Mas eu acho que esse coronavírus, eu não sei, é uma doença que me assusta. Não vou te dizer que me assusta tanto quanto um câncer, né? Mas é uma doença que me intriga, me assusta, justamente por causa do legado que a doença vai te deixar, da imprevisibilidade, tudo isso. Você soma tudo isso. Não ter um remédio que você tome e que seja um remédio eficaz. O pessoal está falando aí, a última vez que o Daíro Albano esteve aqui, aliás, acho que a gente tem que pensar em chamar o Albano para falar com a gente sobre essa história da dose de reforço. Acho que vai ser interessante. Mas o Albano falou que, por exemplo, cortisona estava sendo bastante usado quando dava aquela tempestade de química dentro do corpo, né? Promovendo.
O Dário estava tomando anticoagulante. Muito provavelmente é por conta da... Como chama aquela doença que quando você fecha as veinhas sai aquela trombose? Trombose, porque uma das coisas que a Covid provoca nas pessoas é trombose. E ele estava sendo receitado com anticoagulante. Mas uma coisa que me chama atenção também, juro por Deus, nisso eu acho que a gente não avançou nada, mas tinha que avançar. De onde vem o novo coronavírus? Como que esse vírus chegou até a gente da forma que chegou? A China não tem sido nada prestativa, Rose, nada. Não estou aqui falando que é culpa da China, que o vírus escapou de um laboratório chinês, mas eu acho que a China tinha de colaborar mais, inclusive com a OMS. A gente tem que entender a origem das coisas. Porque já pensou, pode rolar outro. Política de controle, né? Isso. Porque quantas milhões de pessoas morreram no mundo? Zezé, eu já perdi a conta. Não sei, Rose, não sei. Eu vou colocar 2 milhões. Não, eu acho que foi mais, Zezé. 2 milhões eu tinha visto. Porque 600 mil aqui, mais 600 mil nos Estados Unidos, 1 milhão e 200. Eu vou procurar aqui. Peraí que eu vou procurar aqui para ver quantos... Eu lembro que 2 milhões eu tinha visto há uns meses atrás. Então, assim, eu concordo com você, Zezé. Eu acho que a China, ela tinha que dar essas informações corretas para que a gente possa, de fato, fazer uma investigação séria, né, em relação a essa questão da Covid, desse vírus. E porque do jeito que está, a gente fica tateando no escuro. Porque hoje, o que os cientistas fizeram? Vamos buscar uma vacina. Então, eles correram atrás da vacina. Aí eu tenho lido que já tem outros que já estão estudando aí como um remédio, mas só que o remédio para curar ela não tem, Zezé. Não tem. O que você tem é uma vacina que vai impedir o vírus de desenvolver a mortalidade, né, de desenvolver as infecções que ele faz no organismo. Mas, por exemplo, se você ficar doente, você tomar um remédio igual você tem, sei lá, você tem... aquela doença que está no pulmão, como chama? Não é tuberculose? Pneumonia. Você vai tomar antibiótico, né? Então, você já... mas para o coronavírus você não tem. Agora, mais de 4 milhões e meio, Rose. Mais de 4 milhões e meio de pessoas morreram. E até hoje a gente não tem uma explicação como que esse vírus chegou. Sabe, e eu coloco porque esses laboratórios que trabalham com pesquisas genéticas e modificando, são muitos no mundo inteiro. Só a partir do momento que a gente estuda como que aconteceu isso, se foi isso, de onde foi que veio isso, é que a gente pode tomar medidas para evitar que uma coisa desse tipo aconteça de novo, cara. E pegue um mundo de calça curta do jeito que pegou, né, Rose? Você sabe que eu estava conversando com o médico no final de semana e ele estava me contando, ele trabalha na parte de cuidados mesmo de UTI, né, para cuidar desses pacientes e tal. E ele falou que é tão desesperador, assim, lidar com a própria família, e principalmente a família que é negacionista, e aquela família que defende o kit de Covid. Então, ele falou que, às vezes, eles entravam com remédios escondidos, Zezé. E às vezes, o paciente estava inconsciente, já colocava o comprimido da ivermectina, da hidroxilato, assim, dentro da boca do paciente, escondido dos médicos. Olha para você ver a loucura, Zezé. Aí a gente pode dizer assim, será que é desespero da família? Eu fiquei pensando, será que é desespero, assim, para poder tentar salvar? Né? Aí ele falou, pode ser, mas ele falou assim, só que tem muito mais que isso, é de não confiar nos médicos, é de achar que nós estamos ali e nós estamos impedindo o paciente de ser medicado corretamente, é não confiar. Isso é muito... Ele falou assim, é terrível, Rose, porque a ignorância
ela fez com que, além da gente ter que trabalhar contra uma doença desconhecida, com medo de sermos infectados, nossos colegas morreram por conta da doença, a gente ainda tinha que lidar com os pacientes xingando, brigando, dizendo que nós é que íamos matar os pacientes, porque não estávamos adotando o medicamento que o presidente da República, que não é médico nem nada, estava indicando. Olha que loucura, Zezé. Mas eu acho que, assim, eu me lembro, aquele pastor que teve aqui, eu estava tentando me lembrar o nome dele, por isso que eu fiquei sem palavras, que esteve aqui na semana passada conosco, né? Ele falou uma coisa que é verdade, é uma idolatria. Né? Existem pessoas que têm com o presidente uma relação assim de... Ele é um mito, ele é Deus, e se ele disse, isso está certo. Mas, Rose, por falar também em Covid, ontem eu vi no Band Multi que a gente alcançou o menor nível de ocupação de leito de UTI aqui em Campinas. Que bela notícia, viu? Graças a Deus, hein? Foi, Zezé, assim, com menos leitos. Deixa eu só pegar os dados aqui, Zezé, para a gente passar para os nossos ouvintes. Olha, gente, ontem nós chegamos com 66,50%, né, dos leitos ocupados. Isso no universo, Zezé, de 206 leitos. No auge da crise, nós tivemos 415 leitos exclusivos para pacientes de UTI, com fila com mais de 200 pessoas esperando. Então, dos 206 leitos, a gente tinha 137 nos leitos de UTI ocupados, né? E nós temos, Zezé, pouco mais de 144, deu 200, menos de 300 pessoas internadas com Covid nas enfermarias e em UTI em Campinas. É um número baixíssimo, baixíssimo. Nós chegamos comparado com o que a gente já viveu, né? 800 pessoas. Comparado com o que a gente viveu esse ano, é baixíssimo. Então, por exemplo, nós temos hoje 69 leitos que estão desocupados nas redes privada e pública, né? Do município. Só no SUS, Zezé, nós temos 33 leitos disponíveis. Quando que você tinha 33 leitos no SUS sem ninguém? Você não tinha isso, né? Então, nós estamos muito bem. Campinas, ela registrou no final de semana 6 pessoas a mais, né? Mortas, né? E ontem, depois, que eu falei no programa, houve o Ministério da Saúde consertou o sistema, né? Não está mais com problema. Graças a Deus, né? E foram registrados 296 novos casos da doença, Zezé. Mas mesmo eu acho assim, um crime isso. Muito menor. Embora a Devisa tenha dito que não afetou aí o controle da doença. Mas, olha, pelo amor de Deus, o Ministério da Saúde tem que ter responsabilidade com a parte que lhe toca, que lhe cabe desse latifúndio, né, Rose? Esse que é o lance, assim, que muitas vezes eu fico pensando, sabe? Essa é a tua parte. Faz a tua parte. E o Ministério, pelo que a gente vê, ele faz quando ele quer. E aí não dá, né? Qual que é a confiabilidade que acaba tendo? Bom, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para um intervalo, coisa rapidíssima, e voltamos já com uma entrevistada. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças,
preço baixo de verdade pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Trânsito. Boas condições pelo corredor Dom Pedro, o motorista não encontra dificuldades na rodovia Dom Pedro, tem boas condições pelo anel viário Magalhães Teixeira. Zeferino Vaz, motorista faz um bom caminho. Motociclista cadastre-se e ganhe descontos nos produtos Móbil Supermoto. Acesse Móbil no Facebook e saiba mais. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O total de transplantes realizados no estado de São Paulo aumentou 52% até agosto deste ano, na comparação com o igual período do ano passado. Em 2020, foram 3.237 procedimentos. De janeiro a agosto de 2021, mesmo com a continuidade da pandemia de Covid-19, o número já chega a 4.928, segundo o balanço da Secretaria de Saúde Estadual. A melhora dos números é atribuída à definição de protocolos de prevenção para as cirurgias, avanço da vacinação e queda de indicadores da infecção de Covid-19. São Paulo tem atualmente mais de 13.700 pacientes aguardando um transplante de rim, 389 de fígado, 142 de coração, 117 de pulmão, 7 de pâncreas e 3.484 de córneas. Quem quiser ser doador, basta comunicar aos familiares. Eles são responsáveis por autorizar a doação, considerando apenas pessoas com até o 2º grau de parentesco. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. E nós estamos no ar, né, com Bastidores do Poder desde as 10 horas da manhã. E agora a gente recebe a advogada Dora Cavalcante, que disputará em novembro as eleições para a OAB estadual. Dora, muito bom dia para você. Muito bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Bom, Dora, a gente teve, a OAB São Paulo, né, esteve no noticiário durante esse ano aqui de 2021 e não foi uma coisa legal. Conta para os nossos ouvintes quais as situações que a OAB enfrentou e como que você se posicionou enquanto advogada e postulante aí ao cargo de presidente da Ordem aqui no estado de São Paulo. Perfeito. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Acho que esse é um tema que está finalmente entrando no debate. A eleição da OAB é uma eleição que movimenta, porque a nossa entidade é uma entidade que congrega aí 350 mil advogadas e advogados do nosso estado. E nós estamos vivendo um momento muito tenso no país, né? Um momento histórico importante
e é um momento em que as colegas advogadas, eu digo isso falando pelas advogadas e pelos advogados, percebem que a gente precisa transformar e trazer para uma agenda de modernidade real a nossa entidade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, estou aqui conversando com vocês para falar um pouquinho, antes dos problemas da gestão na seccional, de como é que a gente chegou como um grupo a essa decisão de partir para um desafio, que é um desafio grande, né, de concorrer a uma disputa da Ordem. Imaginem vocês que na última eleição da Ordem, em 2018, nenhuma colega mulher foi eleita em nenhuma das 27 seccionais da OAB. Também é verdade que em São Paulo, nosso estado, que é o estado com maior número de inscritos, e em sua maioria já de colegas mulheres, nunca tivemos, né, uma representante da advocacia feminina à frente da nossa entidade e tampouco lá em Brasília, presidindo o Conselho Federal. Então, esse momento eu tenho captado e esse sentimento, inclusive construindo uma chapa verdadeiramente representativa e trazendo essa agenda que é paridade de gênero, que vai ser a nova regra para a composição das chapas. Então, é muito diferente. Nós teremos chapas com metade de mulheres, metade de homens e 30% de cotas para pessoas negras. E aí a gente já vai chegar no ponto do que aconteceu esse ano. Porque esse ano a gestão sofreu duas dissidências muito importantes, muito simbólicas. A primeira delas foi a saída de 37 integrantes da gestão que publicaram uma carta aberta trazendo os motivos da sua, né, de deixarem a gestão. E são motivos graves. Por exemplo, o discurso de que a gestão apoiaria no nosso estado, no período da pandemia, o voto online, para que os colegas participem, para que eles votem. Aqui em Campinas, por exemplo, na última eleição, 45% dos advogados não votou, embora o voto seja obrigatório. Então, essa agenda, que é uma agenda das oposições, do voto online, era um compromisso de campanha que não foi cumprido. O segundo era o tema da reeleição, um compromisso de não ir à reeleição, que acabou sendo, vamos dizer, descumprido, e questões muito simbólicas no que diz respeito à agenda de direitos das mulheres, em especial o respeito à advocacia negra e avanço, né, de um fortalecimento da advocacia popular. Então, foi um grupo que convidou pessoas muito sérias, expoentes do movimento negro para compor a chapa, mas não soube assegurar um acolhimento. As pessoas acabaram enfrentando, né, coisas muito graves na gestão, e essa segunda dissidência, que foi o movimento Elo, acabou rompendo com a gestão e hoje está conosco nesta agenda, na pessoa da nossa pré-candidata vice-presidente da OAB São Paulo, que é a advogada Lázara Carvalho, a Zara, que foi uma das fundadoras deste movimento Elo. Dora, eu me lembro, assim, há alguns anos, eu já estou no jornalismo há muito tempo, que a OAB, ela tinha uma importância, assim, muito grande. E sempre que havia algum problema, principalmente na questão dos direitos humanos, a gente sempre ouvia um advogado ligar, que era, né, da OAB, o representante da OAB. Mas com o passar dos anos, a importância da OAB enquanto entidade, ela foi diminuindo em todos os lugares, pelo menos essa percepção que eu tenho. E a gente, não sei se às vezes já tem essa percepção também, mas assim, a OAB era muito atuante em quase todos os segmentos da sociedade. Então, sempre que a gente precisava ouvir alguém, a gente sempre colocava alguém da OAB. E há muitos anos nós deixamos de fazer isso. A OAB, enquanto instituição, ela que perdeu a importância, ou a formação do advogado também, a nova safra que chegou, também influenciou nessa mudança. Ou partidarizou, né? De protagonismo da OAB. O que aconteceu com a classe de vocês? Rose, essa pergunta, ela é fundamental e acho que ela está, assim, na raiz, na origem do que a gente procura trazer agora de volta para a OAB, que é essa OAB de um espaço simbólico
essa OAB que num momento histórico traz uma posição clara, se envolve nas questões nacionais, tem uma voz ativa para a advocacia e funciona ali como um guia ético, como um porto seguro, não só para os colegas, mas como você falou, nas principais questões de direitos humanos, nas questões de enfrentamento à Covid, como agora a gente está vivendo. E Zezé, nunca sob um viés partidário, mas um viés de preservação das entidades, né, do Estado Democrático de Direito, porque se a gente não tem entidades fortes e atuantes, a grande realidade é que quem escolheu se dedicar à advocacia não trabalha e não contribui para a formação, para a transformação social do país. Eu enxergo e tenho certeza de que essa é a percepção do nosso grupo, a advocacia como um trabalho que ele se dá para um indivíduo, para uma empresa, para o cliente que contrata o trabalho de um advogado, mas também sempre com esse olhar para o entorno, com esse olhar, né, vamos dizer, de guardião da Constituição, de guardião do funcionamento da democracia. Portanto, é muito triste e, ao mesmo tempo, me motiva a estar neste lugar hoje, ouvir, e eu concordo, Rose, que foi isso que aconteceu. A OAB ela foi se voltando cada vez mais para dentro e ficando assim omissa, zíper na boca no que diz respeito ao cenário dos direitos fundamentais, né? E uma outra coisa que acho que também é muito simbólica nesse momento, até porque eu sou uma advogada formada em 94, militante, que gosto do fórum, do tribunal, da delegacia, esse é o meu dia a dia, que é você ter profissionais dirigindo a ordem mais distantes da realidade do fórum, né? Que dá esse descolamento. A OAB, ela está antiga, a gente tem dito, ela está off, tanto que as pessoas não querem votar, né? O advogado em si não enxerga mais esse protagonismo no campo das ideias que a OAB sempre exerceu. E ao longo dos últimos anos, alguns embates investiram num discurso extremamente falacioso, que seria que a advocacia da capital não coincide em prioridades, em lutas, por exemplo, com a questão das prerrogativas, que é um eixo central, né, da atividade da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, assegurar aos seus inscritos condições de trabalhar, condições de representar seu cliente numa situação de horizontalidade, sempre num trabalho de cordialidade, de diálogo com as outras instituições. E isso, essa falácia, ela fragilizou, né, e acabou por separar, por gerar um desinteresse pela instituição. Então, hoje eu estou muito feliz de estar aqui em Campinas, nessa aliança com o Marcelo Pellegrini, né, que é um grande advogado aqui de Campinas, que vem como pré-candidato da nossa chapa para presidir a Caixa de Assistência dos Advogados, que tem todo esse olhar para as necessidades, né, dos colegas e uma agenda de transformação. Então, panelinha, burburinho, rixa, não tem lugar. Quem quer advogar pela advocacia, quem está preocupado em estar atento ao que o país precisa e as demandas da classe e da sociedade, tem que estar junto, né? Tem que trabalhar pelo fortalecimento da entidade e para voltar a ser, vamos dizer, Rose, esse farol institucional que dialogue sempre com a imprensa e com as demais instituições. Bom, Dora, você falou que está aqui em Campinas e eu me lembrei de uma passagem. A primeira vez que eu te encontrei aqui, faz muito tempo, foi lá no Fórum Central de Campinas e você representava o escritório do Márcio Tomás Bastos no caso do Toninho. Acho que o Andinho ia ser ouvido e eu estava ali cobrindo o depoimento do Andinho. Foram completados agora 20 anos, o crime prescreveu. Como que você se sente, assim, você que viu aquele processo, que acompanhou parte dele, né? Você veio, o Márcio Tomás Bastos, ele representava a família do Toninho, né? A Rosiana Garcia. Como é que você viu aquilo tudo? Como é que você vê esse grande finale aqui? Eu quero acrescentar algo. A família disse que não houve por parte da polícia, nem da Polícia Federal, nem dos governos, inclusive do governo do PT, né,
uma ajuda para que essa investigação de fato ocorresse como eles gostariam que tivesse ocorrido. Foi exatamente isso, eu me lembro muito bem, Zezé, eu estive nessa audiência, Dr. Torres presidindo, o nosso papel, eu fui trabalhar com o Márcio Tomás Bastos ainda estagiária, fui sócia dele, mantive um relacionamento profissional estreito com ele até a fim da vida dele, né? Eu tenho saudades do Márcio todo dia e o Márcio, para mim, era uma referência dessa OAB, dos sonhos dessa OAB com envergadura institucional de que a gente está falando aqui. E naquele momento foi um trabalho muito instigante, que era uma situação diferente. Nós representávamos a Rose, representávamos a família para evitar, né, que uma versão capenga, que não refletia a verdade sobre esse episódio tão enigmático, tão dramático em termos de violência, recebesse um carimbo de mais um crime do Andinho. Naquele cenário, Zezé lembra muito bem da tensão daquelas audiências, ele confessou uma série de sequestros, mas afirmava que aquele crime não tinha cometido. Eu agora falando, Dora, advogada criminal, tenho muito interesse por esses casos que acabam sem uma solução em que a gente possa respirar no final e falar, puxa, agora nós entendemos o que aconteceu. Ou seja, eu me solidarizo dessa angústia de ter sido um caso que ao longo de todos esses anos, né, nós estamos falando, a prescrição vem, Zezé, depois de 20 anos, né? Foi um caso em que, lamentavelmente, não se chegou a uma conclusão final. Para a família que perde o seu ente querido, no caso, o prefeito Toninho, acho que essa dor de não saber o que aconteceu, ela é dobrada. Mas para mim foi um grande aprendizado naquele momento, tá naquele papel, e eu posso até contar que muitos dos casos em que hoje eu trabalho, que são casos que a gente, né, são casos de erro judiciário, são casos que acabam tendo uma solução em que eles precisam ser reinvestigados. Esse caso é um caso que eu tenho um registro muito claro de como ele se deu e como foi a nossa atuação naquele momento. Ô Dória, se a gente tem um caso como o do Toninho, que é uma família, vamos colocar aí, classe alta, pessoas estudadas, um prefeito, claro que você for ver os bastidores, fala assim, tem interesse político por trás, né? Mas se o caso dele prescreveu, e eu me lembro que sempre a gente fazia matéria, o maior número de homicídios que não eram, não se descobria o autor, a autoria, e eu prescrevia. A justiça brasileira tem jeito ou não tem jeito no Brasil? Não, a justiça brasileira, ela tem jeito, ela trabalha muito, né? Eu acho que isso, Rose, também é uma agenda fundamental da gente trabalhar numa pré-campanha de ordem, que é combater um pouco esse sentimento de desesperança, sabe? Você tem estudante de direito, e eu falo que eu tenho uma lá em casa que acabou de passar no exame da ordem, e às vezes, olha, nós estamos aí, enfim, nos aproximando de 2 anos de pandemia, de distanciamento, de desesperança, e você passa a ter esse olhar de que, puxa, o sistema de justiça, então será que ele não traz as respostas? Será que a gente não tem que confiar na via institucional? Eu diria que não, que o sistema de justiça criminal, ou o sistema de justiça como um todo, ele tem que ser, sim, o norte daquele que hoje é o sistema possível e mais testado, que é realmente a democracia, pelos seus poderes, numa situação de equilíbrio, né? Por isso que eu digo hoje, o desafio ao qual nós nos propomos, né? Eu, o Marcelo, a Zara, todo o nosso grupo, que é um grupo amplo, que traz muita bagagem, Zezé, de quem já foi OAB lá 20 anos atrás, já foi vice-presidente da ordem, foi secretário-geral, teve nessa luta, conhece a instituição por dentro, né, para reaproximar a classe, em especial os jovens, para como a gente tem que confiar que o nosso espaço de luta é esse, é o espaço institucional. Então, nós estamos lançando aí o desafio Vota OAB SP. Qual que é a ideia? Tudo bem, se eu adoro, né? A gente não está discutindo em quem você vai votar nesse momento. Mas fazer votar. Venha votar. Nós não podemos ter uma classe
que abriu mão, né, de uma entidade que, como trouxe a Rose, é uma entidade alicerce para o funcionamento das instituições democráticas. E por que você acha? Porque 45% realmente é um número alto, né? A gente vê também nas eleições dos Estados Unidos, às vezes 60% faltam, né? Mas, assim, 45% é expressivo. Só metade elege quem vai estar à frente da OAB São Paulo. Ao que vocês acreditam isso? Isso foi só no ano passado, porque foi pandemia? Não foi. Nos outros anos foram índices parecidos. O que leva as pessoas a desistirem assim? Zezé, na realidade, a última eleição do sistema OAB, ela foi anterior à pandemia, né? Era 2018. Então, é verdade. E pode agravar a situação agora. Por isso que é tão importante, se cada um chamar um colega para vir votar no dia 25 de novembro, já vai estar aumentando a representatividade e a reaproximação da classe. Fatores: muita gente paga a anuidade da OAB, que é uma anuidade que pesa no bolso, sobretudo para quem está começando a carreira. A advocacia, a gente sabe, nós temos questões muito sérias de mercado de trabalho para enfrentar. É lógico que a economia está em frangalhos em diversas segmentos e áreas, mas no direito, né, a verdade é que essa ideia de que você estuda direito, se forma e passa na OAB e garante uma renda digna, é uma questão que a gente tem que olhar para a advocacia popular, para a necessidade da pessoa ter que trabalhar hoje totalmente online, com o seu certificado digital, né, tendo toda uma sistemática, a necessidade constante de requalificação. Então, o que eu colho, em especial dessas muitas rodadas com a Kombi que nós fizemos pelo interior de São Paulo, para ouvir, né? Porque não adianta eu olhar só com os meus olhos de Dora, da minha realidade de advogada criminal da capital, já com muita janela, né? Com muito tempo e pelas oportunidades que eu ouço. Eu ouço uma OAB, uma advocacia desencantada com a OAB, que diz, olha, eu pago a anuidade, mas a OAB ela não traz um significado para mim. Ela não me ajuda a fazer um curso num preço que eu possa pagar. Eu não vejo mais a OAB como a minha referência ética, como a minha orientação, como uma mentoria que esteja próxima. E eu, em especial, Rose, perdi o orgulho de ser um colega que trago no coração essa coisa assim, eu sou uma advogada, se eu vejo ali uma situação de injustiça no meu lado, é bem aquela coisa que você está vendo uma discussão na rua, sabe? Tem uma... Você vai lá, o advogado pega a sua carteirinha e ele quer ir lá entender. E isso é amplo, isso vale para a advocacia trabalhista, com todos os dilemas que surgiram na pandemia, para a advocacia empresarial, para essa advocacia generalista, que faz um pouco de tudo, eu faço um contrato aqui, eu faço outro ali, mas esse descolamento, basta dizer o que é para nós mulheres advogadas olharmos para o retrato do Colégio de Presidentes da OAB e não enxergamos uma mulher. Isso já é distância, né? Isso mostra que a OAB está off. Então, esse é o caminho, reaproximar as pessoas e falar com coragem, que advogado não se cala, se posiciona. Dora, a gente ouviu também muita discussão esse ano, acho que vem desde o ano passado, a questão aí da OAB prestar contas dessas anuidades, e chegou aí acho que no TCU, o TCU chegou a avaliar. Como é que você vê esse movimento para que essas contas sejam abertas sob a ótica aí de quem pede, dizendo que se trata de um dinheiro obrigatório e que então, obviamente, as contas têm de ser prestadas? Como é que você vê isso? Zezé, tive uma reunião ontem exatamente sobre este ponto, uma referência da advocacia que me dizia exatamente isso. Acho que esse ponto ele tem que ser aprofundado e debatido. Nesse momento, sem precisar de nenhum outro debate, o que eu posso dizer, assim, como usuária dos serviços da minha ordem, é que embora a gente tenha um portal da transparência, esse portal da transparência, ele não se traduz
em transparência efetiva. Hoje, toda a advocacia, ela está mobilizada numa agenda de governança, de autorregulação, de due diligence, são temas, concorda? O compliance Sim. é um tema, né, que a gente... Do momento, da hora. Portanto, eu não posso, como uma profissional, falar em governança e não praticar a governança na minha própria entidade. Eu quero dar aqui um exemplo muito concreto. O nosso grupo batalhou muito pela aprovação do voto online. Por quê? Porque um dos motivos também pelos quais o colega ou a colega não vota é que você tem uma audiência, uma reunião, você não tem condição, isso eu digo aqui em Campinas, acho que também é difícil, mas em São Paulo, às vezes, você leva 2 horas no trânsito, né, naquela aglomeração para poder votar. Então, o que nós queríamos saber? Quanto custou o pleito eleitoral passado, inclusive para mostrar que essa agenda moderna e que já está em voga desde 2011, já havia um provimento determinando o estudo dessa migração pelo presidente Durso à época, como isso representaria uma economia para a entidade que podia ser revertida em favor da classe, porque as pessoas estão passando necessidade. Tem casa do advogado por aí que entregou quentinha na hora do almoço, porque as pessoas estão sem trabalho, Zezé. E esse dado eu não consegui colher de modo nenhum. Ou seja, infelizmente, a gente tem que dizer que a gestão, tendo a oportunidade, na reunião do Conselho Federal, que bastava levantar a mão e dizer: eu quero realizar em novembro de 2021 a eleição online, como hoje está permitido pelo Regramento Nacional, vários estados já farão, São Paulo optou, como eu disse, por não fazer. Isso quer dizer o quê? Então eu gosto da abstenção, eu não quero ir para ampliar a representatividade. Olha, em política, isso quer dizer curral. Então é bem melhor que menos votem. Isso na política, não estou falando no OAB, né, gente? Mas eu não posso perder a oportunidade. Olha um argumento, não vai ser bom voto online, porque o colega do interior, ele fica subjugado a voto de cabresto, e ele vai ali no dia e tem que votar em quem está mandando. Eu falei, gente, vocês estão mesmo me dizendo que o colega do interior, a colega do interior, que assina tudo pelo certificado digital, que protocola, que vai para a audiência, que representa os clientes, não é dona do seu voto? É o argumento mais desrespeitoso, né? E mais preconceituoso que eu já vi. Então, não tem explicação. É uma perda para a advocacia de São Paulo e uma perda para a representatividade. Por isso, eu volto a dizer, vamos conversar e vamos votar. Escolhe aí, conheça os projetos, os programas, mas vamos votar. O nosso grupo vai honrar a questão da pluralidade, a questão das cotas raciais em todos os segmentos, que também é importante, sabe, Zezé? A advocacia tem que ser representada nas suas múltiplas facetas. Claro. A advocacia não tem um perfil único, né? Para que a pessoa queira participar da vida de uma UAB, em Campinas, em São Paulo, em Americana, em Rio Claro, não importa onde, a advocacia precisa se sentir conectada, ela quer estar presente. É isso. Bom, Dora, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Bastidores, desejar sorte aí nas eleições. Boa sorte, viu? Obrigada, bom dia. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Muito obrigada, foi um prazer, viu? Um abração, bom dia. Bom dia. Bom, gente, vamos para um intervalo e a gente volta já já. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela.
Ali eu tava dentro da pequena área. De segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30, você vai invadir a melhor parte do campo. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Minuto do Patrimônio Cultural. Uma homenagem ao maestro Carlos Gomes. O compositor maior da cidade de Campinas era dotado de profunda brasilidade. Foi essa condição que permitiu a ele produzir obras únicas que engrandeceram a cena brasileira e o projetaram em todo o mundo civilizado do final do século XIX. Além das óperas e missas, Carlos Gomes também compôs músicas que lembravam a selva brasileira. Na Itália, suas composições traziam personagens que reconstruíram as memórias infanto-juvenis vividas em Campinas. Alguns estudiosos dizem que a criação original tinha a ideia de retratar a cultura afro-brasileira em suas óperas, mas que os movimentos culturais da época o levaram a substituir seus heróis afrodescendentes pelos indígenas. Minuto do Patrimônio Cultural. Realização Grupo Bandeirantes e Academia Campinense de Letras. Trânsito. Com boas condições, o motorista não perde tempo pela Campinas Montemor, Trevo da Bosch também. Com boas condições, Alix da Cunha nos dois sentidos, o motorista faz um bom caminho. Sky pré-pago, recargas a partir de R$ 9,90. Ligue agora, 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. A Pfizer solicitará a autorização da sua vacina Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos em questão de dias, trazendo os Estados Unidos um passo mais perto de vacinar um grupo etário que se tornou cada vez mais vulnerável. Quase 26% de todos os casos recentes de Covid-19 em todo o país foram relatados em crianças. Enquanto isso, as vacinas de reforço da Pfizer são opção para pessoas com 65 anos ou mais, aqueles com alto risco de doenças graves com Covid e aqueles com alto risco de exposição no trabalho. Cerca de 20 milhões de americanos são elegíveis para uma terceira injeção da vacina Pfizer, disse o coordenador da Covid-19 da Casa Branca. As vacinas devem estar disponíveis em farmácias, consultórios médicos e às vezes também em locais de vacinação em massa. Outra coisa a se considerar é a recomendação da dose de reforço para aqueles que receberam a sua última dose da Pfizer há pelo menos 6 meses. O FDA e o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, continuarão a considerar a ampliação das recomendações e também a vacina Moderna acabou de pedir ao FDA que considerasse as doses de reforço para as pessoas que receberam também a sua vacina. E o porto de entrada Del Rio, no estado do Texas, foi reaberto nesse último final de semana, sinalizando o fim efetivo de uma crise de uma semana que viu um aumento de milhares de migrantes haitianos. Alguns desses migrantes foram deportados de volta ao Haiti, alguns cruzaram a fronteira de volta para o México e alguns entraram nos Estados Unidos. E cerca de 3.900 haitianos foram transferidos do campo Del Rio para a custódia da alfândega e proteção de fronteiras ou outros setores da fronteira para serem processados. Outros ainda foram expulsos dos Estados Unidos sob o título 42, que na verdade é uma polêmica política da era Trump que permite aos oficiais de fronteira removerem migrantes rapidamente como preocupação de saúde pública pandêmica. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Pessoal, e nós estamos de volta aqui com Bastidores do Poder. A Rose, ela estava dizendo aqui, a Rose ficou surpresa ontem com o presidente Jair Bolsonaro. O que você ficou surpresa, Rose? Eu acho que ele é o político sincero, porque quando eu vi aquela frase dele ontem, nada está tão ruim que não possa piorar, eu falei, gente, será que ele falou isso mesmo? Aí eu fui atrás para ver, né?
e ele estava falando sobre o contexto, né, da economia, da energia, de tudo, né, Zezé? Mas qual foi? Foi em relação à energia, não foi? Ao preço da gasolina. Ao preço da gasolina. Isso, foi o preço da gasolina, é isso. E aí eu fui ler, né? Falei, gente, mas o que está acontecendo com esse homem, né? E é isso mesmo, gente. Ele falou isso. Mas você não imagina um presidente falando um negócio desse, Zezé. Você fala assim, não, nós vamos trabalhar. De qualquer forma, ele falou da história que ele pediu para o presidente, o ministro de Minas e Energia, ver o que poderia fazer em relação ao preço da gasolina. O presidente da Petrobras. O presidente da Petrobras, o Lula e Silva. Não, mas pelo que eu entendi, ele pediu para o outro ministro, e aí o outro correu e chamou a coletiva, não foi isso? Ou eu li errado? Não, quem chamou a coletiva foi o Lula e Silva. Bom, vai falando aí, eu vou checar aqui. O Lula e Silva, porque assim, pelo que eu entendi, eu até achei esquisito ele ter pedido para o ministro de Minas e Energia, porque ele deveria falar com o presidente da Petrobras. Só se eu li errado, Zezé, mas dá uma checada nisso. E aí, depois que o presidente falou isso. Ele falou, mesmo, o Bolsonaro falou com o Bento Albuquerque. Isso, então não estou ficando louca, não. Aí não tá. Aí o presidente da Petrobras correu, porque até então ele estava mudo. Ele não falava nada em relação a preços do combustível, nada. Aí ele chamou uma coletiva dizendo que a Petrobras também está sendo prejudicada por conta dessa questão da paridade, mas que não tem... Ou seja, ele disse... Que não está repassando tudo que tinha que passar, inclusive que poderia estar mais caro o preço do combustível, que não há qualquer mudança na definição de preços de combustível pela Petrobras, né, Rose? E foi uma entrevista que todo mundo falou... O que eu vi o pessoal falando foi... O que ele chamou a coletiva para falar o quê? Mas eu entendi muito bem, foi para tranquilizar o mercado, porque um dos maiores temores do mercado é um governo intervencionista que segure os preços na marra. Nós queremos que o preço caia dos combustíveis, mas muito, meu Deus. Rose, eu para mim, há 6 meses, era impensável, para mim era impensável um litro de gasolina a R$7, há 6 meses. Se alguém dissesse... se alguém dissesse isso para mim, eu ia rir, falar o quê? Imagina. O Bolsonaro admitiu também que ele não entende nada de economia. Ele falou, não entende nada de economia, a gente sabe, né? Mas quando ele falou essa frase, eu falei, ele deve ser muito sincero. É muita sinceridade, ou não é ter uma percepção de que tudo que ele fala, ele vai mexer no mercado, ele vai mexer no dólar. Eu acho que ele não tem essa percepção. Por exemplo, ele não faz ideia, quando ele fala essa história da Petrobras, a Bolsa de Valores cai pra caramba, porque ele está insinuando que ele pode fazer um controle de preço. Né? Forçar um preço irreal. Porque, gente, não existe, não tem como o presidente da companhia ir lá e colocar um preço mais barato do que aquilo que o litro custa. Não tem como. Hoje eu li uma coisa que eu fiquei muito, assim, diz que o ICMS dos estados subiu pra caramba com essa história do aumento da gasolina, viu, Rose? A receita, né? A receita do ICMS. Você viu isso? Dos estados, de uma maneira geral, eles se beneficiaram muito disso. Isso. Eles estão ganhando. Indubitavelmente, né? E é isso mesmo, Zezé. Se aumentou o repasse, se aumentou o preço, tá mais alto, o ICMS vai ficar. O ICMS, ou a arrecadação aumenta, ou porque está vendendo mais, ou porque o litro custa mais. Custa mais, porque está custando mais. Então, exatamente. Vai ter um ponto positivo, né, na história do ICMS. Agora, o que o Bolsonaro pode fazer para ajudar a melhorar o preço da gasolina? E o preço dos combustíveis de uma forma geral? A gente sabe que existe uma política dos países produtores de petróleo, a famosa OPEP, que está subindo o preço do barril dia a dia. Esse preço do barril estava lá embaixo, tipo, no início do ano, e já subiu, assim, mais de... eu não vou arriscar em percentual, porque eu me esqueci o quanto mas subiu
muito no dia a dia. Por quê? Porque está adequando essa quantidade de petróleo que o mundo voltou a consumir depois da pandemia, está aproveitando para repor aí o que perdeu durante a pandemia, porque não vendeu, o mundo parou. Então, são todas essas coisas juntas. O governo brasileiro pode fazer alguma coisa com a OPEP? Não. Mas uma coisa que tem um impacto imenso aqui é o preço do dólar. O dólar alto, gente, nosso dólar, daqui a pouquinho vai estar batendo em 5,50. Se o nosso dólar caísse aí para coisa de 4,50, R$ 4, ele estaria aí num patamar justo. E que ajudaria bastante, porque o dólar é uma das coisas que mais influencia o valor do combustível, o preço do combustível na bomba. Então não fala besteira. E por que o dólar está alto assim? O dólar está alto assim, primeiro, porque a gente tem um Congresso gastão. Um Congresso que, em vez de olhar e falar, olha, nós temos que gastar dentro do nosso orçamento, ver direito o que a gente tem que gastar, as pessoas estão passando fome, nossa prioridade é dar comida, pôr comida na boca das pessoas. Se a gente tivesse um Congresso assim, né, não gastão, aí isso seria uma coisa legal. Por quê? Porque o Brasil, ele está indo por um caminho de gastar muito mais do que ele tem, e quando ele vai para esse caminho, ele se coloca no rumo da insolvência. De chegar algum tempo lá adiante, no futuro, e dizer, não tenho dinheiro, não vou honrar minhas dívidas. É esse o temor que o mundo tem. Inclusive, né? Tem a história dos precatórios que está mostrando que o governo brasileiro, ele é sacana quando tem que ser sacana. O que são os precatórios? São dívidas que a União tem para com um monte de gente. Tem para com pessoa física, estados, municípios, empresas. E de onde vem essa dívida? Por exemplo, você tem um benefício do INSS que você pediu, você não ganhou. Você entrou na justiça, a justiça te deu o benefício? Ah, tá valendo, você vai ter direito ao benefício desde quando você entrou na justiça. Então o governo tem que pagar aquela dívida, ele não paga. Aí você aciona de novo. Bom, esses precatórios são cerca, Rose, eu acho que de 300 bilhões de reais em precatórios que o governo tem que pagar tem que pagar 90 bilhões no ano que vem, em 2022. Tá? O governo estava fazendo as contas de que era coisa de 67 bilhões, uma coisa assim. Só que teve uma decisão do Supremo acerca do Fundeb. Sabe o Fundeb que financia a educação? O Ceará e a Bahia, que estavam recebendo mais, eles ganharam na justiça e o Supremo mandou pagar esse valor. E aí subiu além do que o governo esperava. Então, o que o governo está fazendo agora? Ele mandou uma PEC, gente, falando, ó, eu pago precatório até 60 milhões. A partir de 60 milhões, eu vou parcelar em 10 anos. Aí o que foi dito pelo Supremo? Isso você não vai fazer. Aí o que o governo está fazendo agora, junto com o Lira e o Pacheco, né, o Senado e a Câmara, eles estão contornando essa PEC de forma que, no ano que vem, o governo pague 40 bilhões, liquide 40 bilhões em 2022. Só que esses outros 50 bilhões não se sabe como vai pagar ainda. Um dos jeitos que eles estão falando, e isso é para depois de 2022, lá para frente, tá deixando dívida para quem entrar. E tá dizendo assim, ó, esses 50 bilhões a gente pode fazer assim, por exemplo, o encontro de contas. A Bahia deve para mim? Ah, deve. E eu devo para a Bahia. Então vamos fazer vamos ver o quanto que a Bahia deve, o quanto eu devo, e ver o que sobra e a gente acerta esse resto. Ou então tá falando, eu vou pagar com as privatizações que vão ser feitas, com vendas de imóvel. Mas, gente, as dívidas judiciais, o governo ele é obrigado a pagar, tá dentro das obrigações, né, Rose? Sim.
Como é que o governo pode fazer isso? Isso tem sido chamado de calote ou calote. Isso influencia, inclusive, na questão de você trazer investidores, porque ninguém quer vir investir num país em que o próprio governo não honra os seus compromissos fiscais. Isso. Então, como que você reduz o dólar? Você tendo menos estabilidade política, né? Tudo isso que você Fala falou, menos. O presidente fala menos, né? Para poder colocar essa questão, essa insegurança política e honrar os seus compromissos. Então, às vezes, realmente complicado. Aí depois que eu fiquei, essa coisa que nós entrevistamos vários cientistas políticos aqui no Bastidores, na TV, e todos eles falaram da instabilidade política é um fator número 1 para poder permitir a alta do dólar. Aí toda vez que eu vou abastecer, que o Luiz vai abastecer o carro, eu fico pensando, gente, pensar que eu estou pagando caro na gasolina, pensar que o tomate custa 10 conto, que a carne está o olho da cara por conta de instabilidade política, ou seja, que o governo poderia estar evitando isso. Dá uma revolta, mas dá uma revolta. Se controlar, sabe? Quando ele fala isso, essa história, nada é tão ruim que não possa piorar, isso daí todo mundo até olhou e riu. Falou, meu Deus. Sabe, mas isso daí é uma coisa que um presidente da República não fala. Mas, quando ele diz, eu não vou cumprir decisão judicial, isso aí gera uma crise. Porque a única forma de você não cumprir uma decisão judicial é sendo preso por desacato, sabe? Ou é você desativando tudo e mudando o regime. Falar agora, a partir de agora aqui, quem manda sou eu, não tem esse lance de ter harmonia entre 3 poderes, coisíssima nenhuma. E é o seguinte, eu mando, não vou, não faço, né? Aí é um cenário impensável. Agora, Rose, outra coisa que o Bolsonaro disse também ontem foi a história lá admitindo que ainda tem corrupção, né? Pelo amor de Deus. Porque na ONU, gente, aquele discurso que ele fez na ONU foi um discurso... Eu falei que era um outro país que eu não vivia. Era um outro país, né? E também que o Exército jamais cumpriria uma ordem... o quê? Como é que ele definiu? Uma ordem maluca, não foi isso? Maluca? Não, peraí que eu vou pegar aqui. Não foi maluca? Não foi maluca? Sabe, eu tenho a sensação de que ele tá vindo, assim, tá ficando absurda. Uma ordem absurda. Assim, Rose, eu tenho a sensação de que o presidente está caindo a ficha dele. De uma forma ou de outra, está caindo a ficha do homem. Você está sentindo isso? Mas quando você fala cair a ficha, no sentido de que ele se desgastou por conta das falas dele? Não sei, Rose, alguma coisa naquele dia, na história do Temer... Aconteceu alguma coisa, Rose. Aconteceu. Porque o comportamento dele é diferente, Rose. Sim. Eu acho que quando ele coloca assim que não, o presidente, no entanto, não disse que seria uma ordem absurda, né? Que as forças... Que não cumpriria, né? O que ele falou, as forças armadas estão aqui. Elas estão ao meu comando. Sim, ao meu comando. Se eu der uma ordem absurda, elas vão cumprir? Não. Nem a minha, nem a de governo nenhum. E as Forças Armadas têm que ser tratadas com respeito. Eu tenho a impressão, Zezé, que ele está reforçando que ele não é um golpista. Que ele não quer, porque isso pegou muito mal. As pesquisas mostram, né, que só teve eco positivo entre os bolsonaristas. Hoje, não sei se você leu a entrevista do presidente do grupo do Itaú, do Setúbal, e ele falou, inclusive, sobre essa questão do golpe, né? Ele falou, olha, eu não vejo que o Brasil vá acontecer isso, né? E ele disse até que qualquer presidente que ganhar vai pegar um país destruído, né? Destruído. Disso eu não tenho dúvida. Então, assim, o próprio mercado, Zezé, que chegou a apoiar o Bolsonaro, os empresários, meio que abandonou ele. Ele já está sozinho. Então, talvez, quando você fala assim, alguma coisa aconteceu, eu acho que é tudo isso, Zezé. É ele ter perdido aí popularidade entre os evangélicos, como a pesquisa da Datafolha mostra,
ainda é um segmento que apoia muito ele, mas ele perdeu. Aquele eleitor que votou nele, que não votou no Lula, mas que votou nele, não por ser bolsonarista, também não vota nele mais. E só que eu também estava vendo o Michel Temer deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, né? E ele falou que ele não vê possibilidade de terceira via mais. O próprio Michel Temer falou isso. E o Michel Temer, por que eu estou reproduzindo a fala dele? Porque ele é uma raposa. Ele sabe ler o ambiente político, o cenário político, né, Zezé? Sim. E ele falou, por que não vai ter uma terceira via? Porque está todo mundo dividido. Então você vai ter lá o Moro, você vai ter uma Moeda não, o ex-ministro da Saúde. Mandetta. Aí você tem um Dória, ou sei lá, alguém do PSDB, ou o próprio governador do Rio Grande do Sul. Então, assim, ninguém quer fechar um nome para poder dizer nós somos de centro e nós estamos aqui como uma opção para fazer frente ao lulismo e ao bolsonarismo. E ele falou, vai continuar. Eu também acho. Eu também tenho a sensação. Eu não vejo mais terceira via também, Rose. Então, é isso que vai acontecer. E aí o Michel Temer falou, olha, se elegeu Lula, tem que aceitar, porque foi a população que aceitou. Sim, igual aceitou o Bolsonaro. Se elegeu o Bolsonaro, tem que aceitar e acabou, entendeu? Voto é voto, né? Ele falou em relação ao Lula, eu estou acrescentando em relação ao Bolsonaro. Sim, mas então, o Brasil aceitou o Bolsonaro, né? O que eu acho é que o Bolsonaro está tentando ser menos radical e tentando, esse discurso dele todo ontem foi levar, ele estava tentando falar aos brasileiros e não à sua rede bolsonarista. Sim. Mas, entendeu? Sim. Mas eu não acho que o brasileiro confia mais nele não, nesse sentido. Pode ser, né? Porque eu acho que os ouvintes, porque eu sei que eu tenho ouvintes, mas eu preciso colocar, porque senão a gente... olha, o Carlos, ele falou assim que ele fica surpreendido, né? Como a gente, quando ele vê a gente falando sobre a Covid, porque ele acha que tudo é uma prova de Deus, porque as pessoas não acreditam mais em Deus, e aí está mostrando como existe uma falibilidade humana, enfim, mas ele acha que a gente precisa olhar mais para Deus. É um desabafo, ele fala, desculpa pelo desabafo, mas eu gostaria de falar isso, tá dado o teu recado aqui, Carlos. O Edivalmir, Zezé, ele falou que tomou as 2 doses da vacina e que ele está ciente que ele não está imunizado, ele está vacinado, que é totalmente diferente. Ele tem vários conhecidos que tomaram as 2 doses e foram infectados, e muitos famosos que até morreram. Uma jornalista hoje pela manhã da Band disse, é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação para entrar em eventos. Isso mostra que a pessoa está totalmente imunizada. Como jornalistas incorporam um crachá de infectologista, né? Mas a pessoa está imunizada, não está não, Zezé? Eu entendo. Ela está imunizada, agora se é 100%... Porque assim... Os próprios infectologistas têm colocado o fato de você estar vacinado não significa que você não vai pegar a doença. Ponto, né? Zezé, eu esqueci de falar isso. O Dário ontem, ele falou para mim que ele tem certeza que se ele não tivesse tomado a vacina, ele teria morrido. Ele falou isso, ele falou, Rose, se eu não tivesse tomado a vacina, eu tenho certeza que meu quadro clínico seria muito pior. Então, a vacina, ela reduz esse poder, né? Destrutivo do coronavírus. É isso, né? Eu não sei como chamar isso. Para algumas pessoas, eu acredito que ela realmente imuniza tudo. O cara pode vir alguém com Covid na frente dele, ele não vai pegar Covid. Mas para outras pessoas, a cobertura é menor. Te garante 100%, 60% de imunização. Quer dizer... Isso. É isso. O Cláudio falou assim, pessoal, vocês sabem que a Petrobras teve lucro de 43 bilhões, tem lucro de 43 bilhões por trimestre? Ela tem, mas assim, ela tem que reinvestir e ela é uma SA, né, gente? Ela tem que pagar os acionistas dela. E aí olha e fala assim, mas os acionistas que se danem. Bom, quando ela quis captar recurso, né, pegar dinheiro para investir, ela não falou isso para os acionistas, né? Não. Muita gente tirou o fundo de garantia deles lá
da empresa, do Banco do Brasil, porque era o único jeito. Se você quisesse investir na Petrobras, você podia tirar o seu dinheiro, até um tanto, do fundo de garantia. Então, não é gente ricaça que tem. Pô, então eu acho assim, é sacana falar isso, né? É sacana falar isso. Eu acho. Olha, o Tante Negrão diz que, infelizmente, o ódio ao PT colocou o país na bancarrota, ferrou o pobre de vez e deixou de milhões na miséria absoluta. Não deixa de ser verdade. Tande, eu não concordo com você, não. Eu concordo assim, Zezé, eu concordo que nos governos Lula foram bons governos, sim, nos primeiros 2 mandatos. Acho que a Dilma foi uma droga. Sim, a Dilma já começou a ferrar o país. Sim. Ali, a nossa... Ou a viver as consequências. A nossa bancarrota na economia começou no governo Dilma, né? Mas um monte de gente diz que começou porque a Dilma começou a viver as consequências da política econômica do Lula, né? Que foi aquela do endividamento, vai lá, compra o que você quiser, porque tem que comprar, e a inadimplência, a insolvência. Os economistas disseram que aquele incentivo ao consumo no primeiro mandato do Lula foi importante para a economia, só que a gente precisava saber o momento de acabar com aquilo. Não podia ser ad eterno, entendeu? Você tinha que dar o incentivo, mas depois você tinha que ter outras políticas públicas para você poder preservar a saúde econômica. E o que aconteceu foi que você não preservou. Aí você caiu nisso, a coisa do endividamento, da insolvência, aquela coisa toda, né? É bastante complicado, né? Eu concordo com o Tande. E porque, por exemplo, hoje na entrevista do Setúbal, ele falou sobre essa miséria do brasileiro, desse empobrecimento da sociedade brasileira. Gente, Sim. É um empobrecimento, não tem como você não falar. As pessoas estão ganhando. Não tenho dúvida disso. Com a inflação, com o mercado, com tudo que é... Mas eu acho que é fácil falar, sabe? Foi o ódio ao PT. Sabe, entendi. foi o ódio à corrupção, foi um desespero, as pessoas estavam acreditando no que elas queriam, sabe, no que elas achavam. Ninguém foi sacana, sabe, não, porque eu não gosto do PT, só porque eu não gosto do PT. Não é isso, né? Muita gente se decepcionou, igual se decepcionou com o Bolsonaro. Sim, eu posso estar falando uma grande besteira aqui. Mas o candidato que prometeu aos brasileiros que vai controlar a inflação, que vai reduzir os preços, vai ser esse candidato que o brasileiro vai votar, Zezé. Eu acho que o discurso... eu acho que isso vai ser importante. Ele perdeu espaço para a eleição de 2022. Eu acho também. Porque eu acho que o brasileiro se desanimou com isso. Ele falou, isso a gente não vai conseguir combater nunca. Eu acho que... E aí ele fala, já que nós não vamos conseguir combater, não estou dizendo que tem que ter corrupção, não. Pelo gente, menos que tenha condição, comida no prato. Comida no prato, exatamente. Que eu consiga pagar meu gás, que eu consiga pôr gasolina no carro. Concordo. Então, eu acho que o debate, a economia vai ser o ponto central da eleição do ano que vem. Não tenho dúvidas, assim. Eu acho que... Não sei se você concorda comigo. Não, acho que vai ser isso também, Rose, acho mesmo. Acho que a economia vai ter, de novo, volta a ter um papel preponderante em tudo. O Tasso te retirou a candidatura. Você viu aquilo? PSDB, vai apoiar Eduardo Leite. O Eduardo Leite do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Eu acho que o PSDB vai sair dessa eleição assim mais estraçalhado do que já está. Mas eu acho que as coisas, elas são mais ou menos isso, né? São cíclicas, né? Elas começam, elas têm um auge e depois elas... Lembra que o Dória tinha dito... Ele tá vendo isso. O Dória tinha dito que ele ia desistir, né? Que o Tasso não seria candidato. Aí o Tasso ficou bravo quando o Dória falou, não vou desistir. Aí o Dória teve que pedir desculpas, né? Sim, foi no Roda Viva que ele falou. E agora ele vem e diz... Vem e retira a candidatura. Que teatro, né? Também. Muito teatro. Muito teatro. Muito teatro. Eu concordo com você, acho que o PSDB vai ter problemas, né?
E o Alckmin, né, Zezé, fechando o poder, a aliança aí com o Márcio França e quem mais? O Kassab. O Kassab, tudo isso contra o Dória. Cara, o Dória tem inimigo, hein? Nossa Senhora. E o Alckmin, Zezé, eu não sei se ele tem vontade de voltar ao governo do Estado para ser governador, ou se ele quer destruir o Dória em razão do Dória ter traído ele. E ter, olha, porque você veja, o Alckmin perdeu espaço no PSDB, Zezé. Era o partido dele, Sim, ele era o partido dele. Partido dele, então assim... É o Kassab, o Márcio França e o SCAF. Junto com o Alckmin, que deve ir para o PSD, né, Rose? Bom, e o Dória, Rosmaria, então, vamos embora, né? Vamos embora que já está na hora. Agora são 11h30 já. Ó, bom resto de dia para você, bom resto de dia para todos vocês. E amanhã, 10 horas, a gente se encontra aqui de novo. Beijo, tchau, pessoal. Tchau.